amigos, começando mais um vídeo da nossa reforma. Aqui nós vamos estar trabalhando com esse revestimento cerâmico de 60 por 60. Ele é um cerâmico de uma segunda linha bacana, não uma segunda linha ruim, que tem uns bem complicado, não dá esquadro. E outro detalhe muito importante nos vídeos que eu sempre comento é o seguinte: aqui eu fiz uma demonstração e eu vou explicar aqui para vocês. Todo revestimento ou assentamento cerâmico, até porcelanato, tem a sua seta de indicação. Aqui você pode ver que eu fiz os risquinhos, ó, todos eles marcando. Aqui ele só tem uma sequência da seta, ele não tem seta indicando que pode ser assentado de dois lados. Ó, aqui tá o risquinho. Agora olha aqui de trás, tá vendo a setinha? Ele não tem outro lugar que tenha essa seta, ó. Então, se essa seta aqui está indicando esse lado, é porque as rajas, as estampas do assentamento cerâmico ou do revestimento cerâmico, ele tem uma sequência só. Então pode ver que nós colocamos 4 peças com o mesmo sentido da seta. Isso é importante aí para você que nunca prestou atenção, porque que às vezes as rajas do seu revestimento cerâmico ficou invertido. Eu tiro base por essa aqui, ó. Essa aqui eu inverti para vocês verem, ó. Aqui está na sequência certinho. Essa aqui eu já virei para o sentido contrário. Até risquei aqui, ó. O que aconteceu? Olha aí. Ficou o que? Desigual. Não ficou a sequência. Essas 4 peças estão no mesmo sentido das setas. As setas sempre indicando aqui para a esquerda, do qual eu estou sinalizando. Mas aquela ali está no sentido contrário. E olha aí que inverteu totalmente o sentido das rajas do qual a estampa do piso deve ser assentada. Então, preste muita atenção na hora que você for comprar uma cerâmica ou um porcelanato, e quem for assentar, passa essa dica para a pessoa, para ele ter essa qualidade. Você vê que as rajas estão tipo que meio que em diagonal, no sentido das 4 peças. Pode ver que a raja, ó, atravessa essa peça, atravessa aqui na outra e dá sequência aqui, ó. Então, isso aqui é o sentido correto, ok? E nós vamos estar trabalhando também com uma argamassa da linha da Ciplan, mas é uma argamassa interna, não é externa, e ela é a C1 devido ao revestimento ser cerâmico. Quando o assentamento é porcelanato, aí você precisa de quê? De argamassa com a colagem química. A colagem química, ela é ocasionada a partir da argamassa AC2, AC3, AC3 piso sobre piso, AC3 piso sobre piso externo. Então isso tudo tem uma colagem química que consegue resistir um porcelanato, porque o porcelanato, a argamassa AC1, não consegue ter uma colagem 100% do qual deveria ser. Então, revestimento cerâmico é AC1 interna. Quando é mesmo assentamento cerâmico na parte externa, aí você já precisa uma colagem química, que é a partir da AC2, ok? Então vamos estar começando aqui agora, e eu vou mostrar agora também a dispensa. Bom, a dispensa nós não íamos fazer esse revestimento cerâmico, mas como a minha cliente tinha uns pisos guardados, era poucos, e tinha uns que estavam já estragados e não dava para complementar, então nós tivemos que aproveitar alguns pisos estragados, que seria, por exemplo, esse, nessa peça de baixo. Não dava o tamanho, nós tivemos que colocar uma tira. Então assim, para ficar tudo igualzinho, igual vocês estão vendo aqui, ó, então a gente reaproveitou algumas peças, fazendo com que finalizasse a parede. Fizemos também o rejunte na cor preto para ficar igual, e também a pintura dessa dispensa nós já finalizamos, com a porta já pintada
cor camurça, da linha Linertex. Também esse verde Caribe é da Linertex, muito bacana. Então é isso aí. Então a dispensa aqui nós já estávamos com ela finalizada, parte elétrica, pintura, revestimento cerâmico. E agora vamos continuar o nosso trabalho ali no ateliê da minha cliente. Bom, galera, mostrando como que ficou aqui o assentamento cerâmico aqui no ateliê da nossa cliente. Colocamos um rodapé de 10 centímetros de altura, né? Tem gente que coloca a média de 7. Eu não gosto de colocar muito fininho, que fica parecendo aquela tripinha fina assim de rodapé. Não acaba ficando até legal, né? E aqui, devido à falta de esquadro do corpo do ateliê que nós fizemos, dessa parte aqui nós colocamos esquadro, mas essa parede é paralela. Fizemos uma parede paralela com a do vizinho, dá até para ver aqui o ressalto da parede que nós criamos. Então nós não usamos criar o esquadro nessa parede, até mesmo para não abrir fissuras entre uma parede e outra, né? Nós fizemos ela colada, em cima, entre as duas paredes, colocamos o rufo, para não ter perigo de a água adentrar as duas e ter problema de infiltração, né? Então, devido ao esquadro, esse canto está no esquadro perfeito que nós colocamos. Aqui, nessa parte, ela diminui a média de quase 2 centímetros daquele corte para esse. E essa parede aqui, como já era a parede atual da casa, não teve como a gente corrigir, também deu uma diferencinha de mais ou menos uns 2 a 3 centímetros desse canto para aquele. Então, nós resolvemos começar o assentamento cerâmico daquele lance, na entrada aqui inteira, jogando o corte sempre para o sentido contrário, para não ficar esse recorte ali e outro recorte aqui na entrada. A estética bacana é sempre você na entrada ter o assentamento inteiro e o corte do outro lado, né? E a gente deixou essa parte também do corte desse lado, porque a gente veio com o assentamento daquele lance. Como deu uma peça quase que meia, então não ficou muito fora. Agora, se tivesse dado uma tirinha aí de 5, 10 centímetros, aí nós tínhamos feito o cálculo e jogado ele para aquele canto para ficar a inteira aqui, né? Então, que acabou, ficou bacana. E outro detalhe, olha o sentido das rajas, tudo no mesmo sentido. Então, o que a gente fez? A gente pegou as peças, riscamos a sequência da seta, né? Que é indicativo do assentamento ou do revestimento, e obedecemos tudo para um lado só e tivemos aqui agora a estampa de acordo com a gente precisava. Ficou as rajas meio que em diagonal. E também, por ter sobrado 7 peças, eu estava conversando com a cliente, vai dar para a gente trazer, assentar nesse corredor, dessa coberturazinha que a gente fez aqui, para, às vezes a cliente está atendendo uma cliente aqui e tal, e pode ficar com a porta aberta. Se estiver chovendo, ela vai ter esse hallzinho aqui de cobertura para ter esse ambiente aqui ventilado. Então a gente vai estar gastando o restante do piso até rente com o condutor ali, e acaba que vai ficar aqui uma estética bem bacana também, o ambiente próximo com o contraste, né, dos dois pisos. Então agora a gente vai estar fazendo o rejunte do assentamento, e o calafeto que a gente usa também nos rodapés. Eu fiz um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Aqui, esse nós já estamos fazendo agora. Eu faço uma argamassa mais firme e não faço ela reta, eu faço ela um pouco inclinada. Aqui agora a gente vai fazer o calafeto com massa para dar acabamento e finalizar a última mão de tinta, porque aqui nós já fizemos uma mão. Então agora a segunda mão já vem finalizando tudo, não precisa de lixar, tá tudo preparado.
para finalização da pintura. E por você fazer ela um pouco rampeada, evita de sujeira, o acúmulo de sujeira ficar parando. Então, eu não gosto de estar fazendo o calafeto dos rodapés na parte superior, ele niveladinho, porque ele acama muita sujeira. Então, nesse aspecto aqui, a hora que terminar, a gente massa ele, fica um trem bem bonitinho, você vai ter essa possibilidade de não acumular sujeira, né? Olha aí, então ficou bacana. Ok? Então agora a gente vai partir, né, para finalizar agora os rejuntes, fazer esse calafeto, e enquanto ele vai fazendo tempo de cura para a gente fazer o acabamento com a massa corrida nos rodapés, a gente vai também trabalhando aqui nesse piso que vai complementar o hall juntamente com o ateliê. Dando sequência agora aqui no banheiro, nós já estamos começando o revestimento cerâmico. Ele é um modelo em 3D que forma uns quadradinhos, tipo umas pastilhas aqui de 5 por 5 de relevo, né? Muito bacana. E sempre vai assentar qualquer revestimento, olha o mínimo possível das expansões, das dilatações. Ele comporta até 3 milímetros, então a gente está trabalhando com a dilatação de 3 milímetros, não podemos fechar mais. Ele é uma cerâmica que oscila um pouco de tamanho, e devido a isso, quando você fecha menos de 3 milímetros, que também é o recomendado do fabricante, você corre o risco da expansão, ele estourar, né, e deslocar a peça. E também algumas diferencinhas. Se você aproximar bem, você vê que as peças em si, elas dão uma leve diferença. Então, os 3 milímetros é o máximo para a gente conseguir também trabalhar esse revestimento cerâmico. E outro detalhe, sempre que for trabalhar no revestimento de algum cômodo, cozinha, banheiros principalmente, você olha primeiro a visibilidade do ambiente. Aqui, por exemplo, eu tenho de frente, né, a parede, e essa frente da parede, a maneira mais correta é essa aqui, ó. Você assenta ela primeiro, aí os revestimentos faz o quê? Vai vestir o corte. No vestir o corte, você acaba disfarçando, olha aqui para vocês verem, ó. Você não vê o corte dessa peça, porque aqui nós começamos aqui inteira, só que aqui também vem a outro revestimento. Então, sempre que você for fazer, coloque a maneira mais discreta possível para não aparecer o quê? Os cortes dos revestimentos cerâmicos. Então, o que nós fizemos? Fizemos a do fundo, essa lateral aqui agora vem vestindo, tampando toda a parte de corte, do qual fica o quê? Um acabamento perfeito, bonito, e também não fica esse piso aparecendo o rejunte de frente. Aqui também, quando eu assentar aqui, o rejunte vai ficar o quê? Lateral. Então, essas duas laterais, ela vai fazer o quê? Ela vai esconder o recorte ou a dilatação de frente. E também o corte dessa parede. Por exemplo, quando você entra no banheiro, a primeira impressão é o quê? Você virar aqui para o ambiente. Então, sempre evita de trazer a cerâmica inteira e jogar o corte aqui onde você vai ficar de frente com a bancada, que não fica bonito, né? Esteticamente fica até incorreto. Então, o que nós fizemos? Colocamos a peça inteira e o recorte para esse canto. Aqui, quando a gente subir todo o revestimento, ela vai ficar a parte toda inteira e disfarçadamente aquele recorte ali no canto, ok? Essas são dicas importantes para você ter um bom acabamento no revestimento cerâmico e também as maneiras corretas para que você obedeça a sequência, menos visibilidade dos recortes, que você vai ter um acabamento perfeito. E também que nós estamos usando essas bases para régua, é uma base niveladora para régua, é muito prático, a gente está sempre usando ela nas nossas obras.
Quem fabrica esse tipo de suporte é a nossa famosa Cortag, que tem muitos produtos dentro da área da construção que facilita muito o nosso bom acabamento. Então, essas bases niveladoras, você não precisa estar pregando a régua, né? Você só encaixa, nivelou a peça, pronto, já chega o rei aí, manda o revestimento para cima. Então essa aí é a sequência aqui que nós vamos estar fazendo no banheiro, e aí a gente vai mostrando sequencialmente aí as fotos e algumas dicas também importantes passando aí para vocês. Bom, pessoal, o andamento aqui do banheirinho, já estamos com ele praticamente pré-finalizado, os assentamentos e revestimentos cerâmicos. E outra dica muito importante que eu sempre prezo em fazer e em mostrar para vocês é isso aqui, ó. Antes de fazer o chão, eu fiz toda a parede, deixando a última fiada para depois, porque às vezes a pessoa faz o chão primeiro e vai fazer parede, às vezes cai alguma ferramenta ou está se movimentando muito em cima, pode acontecer de ter uma ranhura no assentamento cerâmico, no piso. Então, a gente sempre faz isso. Você faz toda a parede, deixando a última fiada por último, para justamente, é igual quando eu vou fazer reboco e contrapiso, é justamente o mesmo sistema que eu uso. Primeiramente, você faz o contrapiso do chão, depois reboca. Esse reboco vai fazer o quê? Vai fazer uma proteção na lateral do contrapiso, né? Então, você evita daquela dilatação entre reboco e contrapiso quando você veste o reboco em cima do contrapiso. A cerâmica não é diferente. Para você ter um bom assentamento e um bom acabamento, nunca desça a parede toda, depois o chão. Quando você faz nesse sistema, primeiro a parede, depois o chão, quando você chega no banheiro, você vê todo o corte, toda a divisa do corte do chão com a parede. Quando você faz nesse sistema aqui, ó, faz chão e depois desce a parede, olha o acabamento bacana que você vai ter. Essa aqui já está assentada, que a gente agora vai estar finalizando. Então, aqui, ó, você vai ter um acabamento perfeito, bonito e esteticamente correto. Porque aqui, ó, você imagina que isso aqui seria o final do assentamento e depois da parede. Então você ia ter essa fissura visível. Agora, quando você veste a parede em cima do assentamento aqui, da parte do chão, você neutraliza qualquer irregularidade que vai ter no corte do chão, né? E fica bacana e fica correto, né? E também, quando você for nivelar a parede, para você fazer o nível da parte correta, nunca tira o nível da parte mais alta do contrapiso que tenha o declive para o ralo. Quando você tira o nível da parte mais alta, vai dar o quê? Um filetezinho aqui no final, vai ficar aquele beiço aí de 1,5, 2 centímetros de diferença que acaba esteticamente, fica horrível o acabamento da parede com o chão. Agora, quando você tira o nível da parte mais baixa, que é a parte do ralo, você vem fazendo o quê? Vai cortando no piso, tirando a diferença numa peça só, mas não vai ficar aparecendo desnível na parede, porque a peça já começa inteira aqui e vai apenas diminuindo, ok? Então, essa é a maneira correta. Tira o nível da parte mais baixa e você vai ter um acabamento 100% bem acabado e todos os clientes vão ficar satisfeitos com os trabalhos que vai ser realizado. E agora a gente vai estar terminando de fazer esse assentamento, fazer todo agora o rejuntamento, né,
das paredes, e aí a gente vai dando dicas aí para vocês. Agora, depois já de ter rejuntado, né, finalizado todo o assentamento e revestimento cerâmico, eu vou mostrar uma dica aqui que é muito importante. Todos os vídeos nossos, todas as dicas que vão surgindo, a gente vai postando aí nos nossos trabalhos. Nós vamos estar instalando aqui um chuveiro da linha Lorenzetti. Ele é 5.500 watts, né? E é muito importante essa instalação, você seguir corretamente o manual do fabricante também. Sempre todo aparelho que pede a ligação do fio terra, é essencial você ter o aterramento para o bom funcionamento. Chuveiros, máquinas de lavar roupa, lava-louça e assim por diante. Então, como ele é 5.500 watts, dividido para 220, você descobre qual que é a amperagem correta dele. Então, se você dividir 5.500 para 220, você vai ter o que? 25 amperes, que é a potência do chuveiro, ok? Então, o que acontece? Ou você faz a ligação direta, né? Aqui nós vamos opinar a fazer a ligação direta, e também, olha aí para vocês verem, o fio 6 milímetros, né, que comporta muito bem. O fio 4 milímetros já comportaria tranquilamente um chuveiro de 5.500, mas nós colocamos a rede com fio 6 milímetros e o fio de aterramento nós colocamos o 2,5. Agora, se a pessoa quiser opinar por outra opção, seria esse conector de louça de 3 entradas, ok? Olha aí para vocês verem. Esse é o único que comporta ligação, né, que tem um alto consumo, que não venha derreter uma tomada de 20 amperes, por exemplo. E também, se o chuveiro é 25 amperes, você tem que estar também com as instalações corretamente. Nós estamos aqui com um disjuntor de 32 amperes da marca Soprano, tá vendo? Esse aqui, ó, vou desligar, vocês vão ver que eu apago ali, ó. Ok? Então, esse disjuntor de 32 amperes para um chuveiro que tem a potência aí para um de 25 amperes. Então, dá tranquilamente, sem medo de dar problema. Então, a dica é sempre isso, ou liga direto, ou coloca um conector de louça, que você vai ter qualidade tranquilamente, sem medo de comprometer o bom funcionamento aí do chuveiro. Bom, pessoal, agora vamos encerrando mais uma parte, mais um vídeo da nossa reforma, já com todas as partes de janelas, de portas, tudo pintadas, né? Como vocês estão vendo, tudo finalizado a parte externa, incluindo portas e portões e muros. E agora aqui no ateliê da minha cliente, nós também agora finalizamos, né, a pintura da parede, que é no branco gelo. Finalizamos também o assentamento cerâmico, né? E agora a gente vai fazer a limpeza, né, do cômodo. E também, como tinha sobrado uma resina acrílica lá da frente que nós usamos, nós vamos estar gastando ela nessas duas paredes aqui. Deixa eu inverter aqui o sentido da câmera. Isso. Então aqui a gente vai estar no alinhamento desse condutor, que dessa aqui da calha. A gente vai estar passando a resina acrílica, no mesmo alinhamento também, essa parte aqui, para exatamente não ficar sobrando material. E aqui é um hallzinho coberto mais aberto da parte aqui da frente, para ter a ventilação aqui para dentro do ateliê. Tanto é que a cliente está atendendo uma cliente aqui, pode estar com a porta aberta, que não tem problema de chuva nem de sol. Então a gente vai estar usando o restante de material. E, por incrível que pareça, o piso que sobrou da parte do ateliê, nós gastamos justamente no final aqui desse hallzinho também.
ficou uma coisa sem planejamento, mas ficou bacana, porque fica dentro da parte aqui coberta, né? E ficou show de bola. Então a gente vai estar no próximo vídeo, a gente mostrando já aqui tudo já nos conformes, finalizado, retirado alguns pingos de tinta que tenha caído em cima da cerâmica, deixar limpinho, já com a resina também aqui aplicada, né? E vai ficar muito show. E também o banheiro aqui já pré-finalizado. Estamos agora para instalar, no próximo vídeo vai ter toda a instalação já do vaso, que é com caixa acoplada. Aqui nós já instalamos o chuveiro, né? Como que é para ficar, fizemos a ligação direto com a rede 6 milímetros para um disjuntor de 32 amperes, do qual o consumo do chuveiro é de 25 amperes. Aqui já está o registro geral, o ralinho aqui sempre no canto, sempre eu tenho falado sobre isso, o ralo sempre na posição que estiver o chuveiro, você instalar também o ralo. E aqui também a bancadinha, que a gente está finalizando, aqui já está todo rejuntado, né? E lá em cima você vê a qualidade do acabamento. Está rejuntada até encostar ali na madeira e não tem nada de sujeira em termos de rejunte, né? Tudo bem acabado. E também a central de distribuição que nós colocamos um disjuntor para cada cômodo, né? Cada quarto, né? Sala, cozinha, os dois banheiros. Os dois banheiros nós colocamos de 32 amperes e os outros aqui de 25 amperes. Então essa nós já está com a parte elétrica toda finalizada da casa. Agora a gente está partindo somente para os assentamentos e revestimentos cerâmicos, que aí você vê como que ficou muito bacana, né? Um piso aí com a dilatação de 3 milímetros. A gente sempre respeita a norma do fabricante para o meu cliente nunca ter problema com estufamento ou deslocamento das peças por falta de expansão, né?